Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Nossa, que bom, né? Que Deus maravilhoso, né? Nos permitiu estar aqui hoje, essa manhã chuvosa, mas cheio do poder de Deus. Se você está próximo a uma criança, gostaria que você estendesse a mão sobre ela. Pai, nós abençoamos aqui os teus pequeninos, Pai. Em nome de Jesus, aqui são mestres, são evangelistas, são pastores, Pai, que estão saindo daqui para aprender do Senhor naquela salinha, Pai. Que o Senhor abençoe cada tio, cada tia que vai dar a aula, Pai. Que seja a tua voz sobre a vida delas, Pai. E que essas crianças saiam daqui transbordante do Senhor, no nome de Jesus. Podem sair, crianças? Meus irmãos, podem se assentar. Eu quero pedir ao Pai que está no céu para que eu seja a boca de Deus hoje. Para que eu possa falar no nome de Jesus aquilo que Ele tem conversado comigo, que eu tenho aprendido dEle, que eu diminua, que Ele cresça, e que vocês saiam daqui diferentes da forma que entraram, no nome de Jesus. Vejo pessoas novas, sejam bem-vindas, né? Que o Espírito Santo possa falar a cada um de vocês aí através da minha vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco da perspectiva de olhar e o olhar de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós aqui temos muitas vezes um olhar muito criterioso em relação aos irmãos, às pessoas que nós conhecemos e até mesmo aquelas que nós não conhecemos. Mas Deus tem um olhar diferenciado sobre a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Você crê que mesmo você errando toda vez, toda manhã, todo dia, toda tarde, toda noite, o Senhor vem lá e renova nossas forças e nos dá a oportunidade de fazer diferente? É a palavra dele, né? O Senhor nos renova cada manhã. Mas o nosso olhar em relação aos nossos irmãos, muitas vezes não é o mesmo aquele que Deus tem para nossas vidas. E isso é devido a tantas coisas, mas a principal dela é o nosso afastamento da presença de Deus. Eu queria ler com vocês Isaías, capítulo 1, verso 2. E diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Nós tínhamos tudo na presença do Pai, mas um dia nós nos revoltamos. Decidimos por nós mesmos andar com nossas próprias pernas, viver a nossa vida. Me deixa Deus, eu sei fazer. Saímos da presença do Deus, do Criador, daquele que faz, fez e fará. Num outro texto, no livro de Oséias, eu gosto muito de ler, de entender, tentar entender. Oséias é uma história trágica, digamos assim. Mas o que eu quero compartilhar é no capítulo 11, verso 1, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, e queimaram incenso para ídolos esculpidos. E é assim que nós fazemos. Nós saímos da presença desse Deus poderoso, que nos perdoa, que nos agracia, que as misericórdias deles se renovam em nossas vidas, para queimar incenso a outros deuses. Ah, mas está falando então que eu sou idólatra? Sim. Eu, você e cada um que está assistindo pela TV ali, pelo WhatsApp, Instagram, olha, pela TV, profetizando já. Nós idolatramos outros deuses. E como um pai, muitos ainda não são pais, mas como nós, pais, nos sentimos quando os nossos filhos saem da presença, saem de perto de nós e querem viver uma vida totalmente desregrada. É difícil.
Eu tenho 2 filhos. E muitas vezes eu vejo. Eu falei, cara, eu tenho medo deles crescerem e um dia, se afastarem. São medos, lógico, eu posso ter medo. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei disso. Mas eu tenho medo. São meus filhos, são pequenos ainda. Mas eu ainda tenho uma perspectiva de que a gente vai caminhar muito tempo juntos. Eu e eles juntos. Meu filho já quer saber, já queria que eu baixasse a Bíblia no celularzinho dele lá. Eu falei, baixo. Essa semana numa live ele veio aqui e falou assim, pai, deixa eu ler aqui. Pegou o microfone aqui, sem fio, e ficou. Isso é prazeroso para um pai. Agora vocês, cada um de nós nos imaginamos, nos colocamos no lugar de Deus nessa situação. Os filhos de Deus saíram, foram para outro lugar, idolatraram outros pais. E é isso que nós fazemos. Idolatramos outros pais. Esquecemos daquele que nos criou, nos cuidou e ainda assim nos ama. E muitas vezes nós olhamos para o irmão, nós que estamos aqui envolvidos no ministério, Eu falo que, infelizmente, a gente peca tanto quanto quem está lá fora, quanto quem não conhece. Mas como a igreja é uma preparação, então nós estamos no lugar certo. Estamos num lugar onde nós temos que aprender e colocar em prática. Porque existe uma multidão lá fora, nos aguardando, para ouvir falar desse pai que um dia lá atrás, um povo abandonou. E nós continuamos. Essa foi uma má herança, digamos assim. Nós abandonamos Deus. Nós decidimos andar por nossas próprias pernas. Julgar como Deus. A única coisa que nós temos assim é um julgamento. Falei julgar como Deus. Mas a única coisa que nós aderimos é um julgamento. Em olhar para o irmão e falar assim, nossa, o irmão ali tá. Nossa, fulano tá vindo mais. Nossa, não quero nem papo com o cara lá. O cara usa droga. O cara mente. O cara se prostitui. O cara é homossexual. O cara é preto. Infelizmente essa é uma realidade da igreja. É da igreja. Porque do mundo lá fora, isso aí é normal acontecer. Mas dentro da igreja, como igreja, não era para acontecer. Eu fiquei pensando, imaginando assim, como nós como igreja estamos preparados para receber os alcoólatras, os homossexuais, os drogados. Você está olhando aqui para um ex-usuário de droga. Para a honra e glória do Senhor, isso não faz parte da minha vida, mas isso não quer dizer que eu não tenha vícios mais. Tenho, luto, é difícil, não é fácil. Então você olhar para alguém que está bebendo, que está fumando, e você julgar, irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Porque Deus olha para nós como se nós fôssemos os filhinhos que Ele quer por perto assim, que Ele quer trazer. Todos os dias Ele quer nós na presença dEle. Eu ouvi o Onésimo falar assim, adoração é você estar em constância com Deus. Todo tempo a gente tem que adorar. No nosso agir, no nosso falar, no nosso cantar. O louvor é diferente da adoração. Mas isso é algo que o Onésimo tem falado e eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero dizer que nós julgamos as pessoas. Nós não atraímos pessoas para Cristo, mas sim nós acabamos afastando elas do nosso convívio, ao invés de falarmos desse Deus que nos amou. Eu falo que o nosso amor é muito diferente do de Deus. Nós odiamos da mesma forma que amamos. Nós odiamos, ao mesmo tempo nós amamos. E Deus ama, simplesmente ama. É a natureza de Deus, o amor. A natureza de Deus é amar. Amor. E se Deus nos fez para sermos semelhantes a Ele,
e parecidos com Cristo, por que nós não amamos? Por que nós não temos a mesma condição de Cristo em amar? E olha que Cristo passou tudo o que era para nós, Ele passou. Para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de amar, de não julgar, de amar, de amar. Então como eu posso hoje querer ser chamado de uma igreja, e se eu não consigo amar o próximo, mas eu amo o Anderson aqui, cara, meu brother. Mas se nós ficarmos a semana inteira no mesmo convívio, é arriscado nós brigarmos. É natural, Anderson, é natural a gente se estranhar, né? Existe um provérbio que fala assim: um ferro afia o ferro, teu companheiro também te afia. Nós somos preparados, estamos nos preparando. Então é normal. Mas no meio dessa intriga entre eu e ele, nós podemos nem querer falar mais um com o outro. Você quer ver um exemplo? Casamento. Casamento é o maior tratamento que temos. Para você que é casado, se você concorda comigo, faz assim, amém. Vem de levezinho. Para você que ainda não casou, casamento é uma bênção. Mas a gente tem que começar da maneira certa e entender o cônjuge, entender o outro lado. Se nós não conseguimos entender isso, sim, vai ser difícil. Eu consigo dizer para você, de um casamento, qual é a melhor parte de uma briga. Você sabe? Você sabe? Você sabe, Sandro? Qual que é a melhor parte de um casamento quando você briga? A reconciliação. A reconciliação é a melhor parte do casamento. Mas o que acontece é que às vezes nem um dos dois quer ceder no relacionamento. Nenhum dos dois. Eu falo, eu sou casado. A gente quer que o outro venha e fale assim, perdão. Mas não quer um perdão qualquer, não. Perdão, eu estava errado. Mas dentro de nós, irmãos, é tão difícil falar do nosso erro. Né? É tão difícil falar assim, eu errei. Olha, eu quero te pedir perdão, realmente eu vacilei. Mas em toda briga, em toda discussão, em todo problema, em qualquer relacionamento, a melhor parte é a reconciliação. E sabe o que eu vejo? Que é isso que Deus espera de nós. Nós não brigamos com Deus, mas nos afastamos dele. Nós não brigamos com ele, mas um dia nós, um povo lá atrás, desde Adão, o pastor tem falado isso já 3 ou 4 cultos, desde Adão, a desobediência, o que Adão fez? Se escondeu. E assim conosco, mas Deus vê tudo que a gente faz, tudo, nada é oculto, nada é oculto. No livro de Hebreus está escrito assim, 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus vê tudo. Mas assim, nós olhamos para as pessoas que erram, que pecam como nós, mas nós queremos para nós uma misericórdia, uma graça, o perdão, que muitas vezes nós não queremos para o próximo. Eu falo isso porque eu sei, porque às vezes eu vivo isso. Eu peco, eu erro, mas como eu falei, como todos os outros vícios, tantos outros vícios, como a bebida, como o cigarro, como a pornografia, o julgamento também faz parte de mim. Mas eu quero falar assim para vocês, eu quero falar do julgamento, tá? Eu tô falando desses outros vícios, como esses outros vícios, eu tenho um vício a ser curado. O julgamento. Não estou com todos esses não, tá, irmãos? Mas o julgamento. E eu falei assim, eu vou falar, Jesus. Eu vou falar sobre o julgamento. Eu passei tanta prova, irmãos. Tanta prova. Mas Jesus quer me curar. Jesus quer curar você. Jesus quer curar cada um.
E para que nós sejamos curados, nós temos que passar por tudo, desde lá. Esse dia eu estava conversando com o irmão aqui, ele falou assim, cara, me falta tanta paciência. Eu falei, Deus, me dá tanta paciência. E tanta gente veio gerar mais paciência. Como é que você quer ser curado? O anjo chega lá e faz assim, paciência. Seja dada a paciência. Paciência. Não, irmãos. Nós vamos ser trabalhados naquilo que nós temos falta. Se é falta de paciência, você vai ter que lidar com a falta de paciência, tendo paciência. Eu vou falar de uma coisa tão forte que a igreja tanto, né, tem problema em falar. Se é o dinheiro, se é o financeiro seu que está difícil, você vai ter que aprender a lidar com o seu financeiro para você ser próspero. Porque senão, toda vez que você tiver a possibilidade de ter uma grana grande mesmo, uma grana alta, você vai demolir. Então Deus vai te ensinar. Você vai ficar sem nada. Eu sei. Eu já passei por isso. Mesmo sendo próspero, eu não tinha dinheiro. Mesmo com tanto dinheiro, eu não tinha dinheiro. Eu estava devendo. Eu estava com vergonha. Mas eu fui aprendendo. Deus foi me ensinando. A ter paciência. A sorrir. A amar mais. A perdoar mais. Mas nós olhamos para o próximo e falamos assim, fulano não perdoa o pai, a mãe, o irmão. Gente, nós não sabemos qual é a situação. Nós não sabemos. Nós olhamos para uma parte da vida de alguém e julgamos ela por aquele pedaço. Mas Deus sabe lá desde o início. Deus vem. Deus sabe. Deus acompanhou. Deus está acompanhando. Ele sabe de tudo. Deus não vê como vemos. Ele vê a história contínua. E nós apenas as partes, os momentos. Então como eu posso julgar alguém sem saber o que ele passou? O pastor falou quase 3, 4 cultos aí sobre o coração quebrado. Teve um dia que eu sentei ali e falei, eu não ia assistir a parte da manhã o culto, porque geralmente a gente ajuda ali na salinha. Eu falei, eu vou assistir de manhã, à noite. Gente, quando eu entrei aqui, eu comecei a chorar. Algo tomou. O Espírito Santo veio lá e tomou. Eu falei assim, meu Deus, cara. Quão podre eu tô. Eu tô trabalhando aqui, gente, já tem 8 anos. Já tive alto, já tive baixo, já tive alto, já tive baixo. Mas eu entendi meu propósito. Eu tenho que ir. Eu tenho que trabalhar. Por mais que eu não saiba, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar. Por mais que eu não saiba, eu vou ter que aprender. Deus vai ter que falar comigo. Você acha que é fácil subir aqui num púlpito e falar para vocês? Não é fácil. Mas é um propósito que Deus tem. Se eu não for canal de bênção, se vocês não forem um canal de bênçãos, a gente vai esperar de quem? Então eu não posso olhar para alguém lá fora e julgar ele, aquela conversa, né, o livro pela capa. Eu tenho que amar, gente. Eu tenho que amar. E o que mais nos afasta de Deus é a falta de arrependimento. O que mais nos afasta do Pai. Mas Ele está lá. Você ora. A gente brinca lá, o seu Agnaldo que falava, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Eu brinquei e falei assim, no versículo do capítulo de Agnaldos 1:14. É uma brincadeira, gente. Mas é assim, às vezes nem pela dor a gente se achega a Deus, se volta a Deus. Eu sei que é difícil quando você sai de um ministério. Eu sei que é difícil quando você foi ferido, você voltar. Mas é um tempo em que nós, igreja, temos que nos unir e trazer esse povo. Perdoar e pedir perdão. Porque nós ferimos, todo tempo nós ferimos. O Senhor, Ele está lá. Está olhando para nós aqui. É um tempo em que se fala tanto em final, até amedronta. Mas é um tempo de conserto da igreja. É um tempo de conserto meu com o meu irmão e com o meu Deus. Meu com o meu irmão e com o meu Deus. E é assim que nós vamos fluir. Quando nós olharmos para o próximo,
que aquele que nos feriu, que aquele que nos fez mal, e desejar a mesma misericórdia, a mesma graça que eu desejo para mim, eu desejar para ele. Assim nós vamos voltar a ter o acesso ao Pai, livres de todo jugo, de todo medo, de toda... Meu Deus, final dos tempos, parece que Deus vai vir e vai mutilar, vai acabar com tudo assim. Não, nós vamos começar uma nova etapa, nós vamos começar a vida diante desse Pai. E como é que eu quero estar lá? Livre de todo o erro daqui, livre de todo o pecado aqui. Eu falei, Deus, o que mais eu tenho para saudar aqui? O teu julgamento, Fúvio. Então você vai confessar diante do povo. Eu julgo, irmãos. Eu peço perdão a vocês. Eu quero ser livre a partir dessa manhã de todo julgamento, de todo erro, como de tantos outros lá atrás que eu já venci. E se eu venci, você pode vencer? Você crê nisso? Vocês estão todos assustados olhando para mim. Nós vamos vencer. E quanto mais nós nos limpamos da sujeira, dos vícios, disso, daquilo, nossa, mais próximos de Deus a gente fica. E mais vontade de estar junto desse Deus a gente tem. De estar aqui numa live, de estar aqui num encontro, de estar aqui numa reunião. Você talvez não seja desse ministério, em qualquer lugar que você esteja congregando, você está junto das pessoas às quais vocês são acolhidas. Eu gosto sempre de enfatizar, o Onésimo falou assim, da caverna de Adulão, isso aqui é o lugar onde os pecadores se reúnem para serem limpos, onde todo medo, onde toda insegurança, onde tudo aquilo que não provém de Deus é curado. Eu quero ser curado, você não quer ser curado? Amém, todo mundo quer ser curado, mas ninguém quer trabalhar. Mas uma grande maioria não quer trabalhar. E eu não estou julgando isso não, porque muitas vezes eu deixei de fazer. Eu deixei de agir. Por quê? Porque pessoas me feriram. Pessoas nos ferem o tempo todo. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu sou uma delas. Eu feri alguém. Mas eu já pedi perdão. E Deus já me perdoou. Você está vendo? Nós nos afastamos de Deus, mas quando nós pedimos algo para Deus, Ele está ali, está pronto. Gente, vocês não sabem o quanto nós temos abençoado vidas através de lives. E a gente acha assim, nada a ver. A live lá entra 5, 6, 10. As pessoas que têm recebido as nossas orações, não por nós, elas têm sido curadas. Pelo quê? Pela manifestação que nós temos tido em orar, interceder e agradecer a esse Deus. Eu gosto de contar na live ali, são 2 testemunhos, né? Um amigo meu falou assim, Fúvio, você está numa igreja, me ajude, eu vou colocar você num grupo, mande uma oração, porque as pessoas acabam nos vendo como alguém que tem Deus, por estar envolvido no ministério. E ele falou assim, meu irmão está com quase 100% do pulmão tomado, eu vou colocar você num grupo. Tá, se ele me colocou num grupo porque ele acredita no Deus que eu sirvo, certo? Então tá lá, amém. Fui lá, orei, e eu comecei a colocar o nome desse irmão ali. Eu comecei a colocar, mesmo os dias que eu não estava, eu mandava na live, os irmãos oravam. E assim, aos meus olhos, irmãos, eu falei, não tem jeito mais, é meu amigo, né? E Deus fez um milagre na vida desse homem, cara. E Deus fez um milagre, Deus foi restituindo, e ele foi estubado, e ele acordou, e hoje ele está fora da UTI. Eu falei assim, cara, que poder que tem uma oração, uma intercessão. E nós às vezes ficamos lá nas nossas casas parados, e nem sequer enviamos um pedido de oração. Fiquem atentos, irmãos. Se nós queremos voltar para essa presença, para o lar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é ao lado do Pai, e Ele ainda tem cuidado, dê um passo de fé, comece a trabalhar.
Aqui sempre vai ter algo para todo mundo fazer. E eu creio assim que Deus, Ele nos faz com características diferentes para isso. O que eu sei, você às vezes não sabe, mas o que você sabe, eu também não sei. E assim a gente vai se unindo como um corpo, como um pedaço de uma veia. Talvez eu não seja um braço, um antebraço, mas eu seja um vaso em que toda a circulação, todo o sangue tem que passar por lá. Então você é muito importante para Deus. Vocês são muito importantes para Deus. Cada um da sua forma. Mas nós precisamos caminhar, trabalhar. E nós precisamos ter um olhar, o de Cristo, o de misericórdia, o de olhar para o irmão e falar assim, cara, ele tem um pecado, mas eu quero ajudar ele. Mas eu quero ajudar porque eu um dia fui ajudado. Eu preciso ajudar porque Deus um dia mandou alguém para me ajudar. Ele não manda anjos que desce voando, não, mas Ele manda pessoas como você, Sandro, como você, Anderson, como você, Rebeca, como vocês. Ele manda anjos para nos ajudar. E até aquilo que é ruim aos nossos olhos, é para que haja um conserto no final. Aconteceu um negócio muito ruim. E outra, Deus não falou que nós não ia ter nada de problema, mesmo sendo envolvidos em ministérios. Aflição, a gente ia ter, esse aí é o brinde. Mas era para nós sermos felizes com isso, termos ânimo. E tem mais um texto que diz assim, em Salmos 34, 19, diz assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Tive muito problema para trás. Tive um apendicite que ninguém sabia o que tinha, o que era, o que aconteceu. Me trataram de urina, me trataram de intestino, mas eu tinha que passar. Foi ruim para mim? Foi. Ela estourou, eu não morri, estou aqui. Eu fiquei um mês internado. Tenho uma cicatriz que eu odeio ela, mas o Senhor me faz olhar para ela e lembrar de quando Ele me deu vida. Tinha um propósito naquele tempo. Eu vivia nas drogas, irmãos. Sabe por quê? Porque eu queria ter amigos. Porque o meu coração estava quebrado. Eu estava longe dos meus pais. Eu estava muito mais longe de Deus. Eu sempre quis ter amigos por perto. E sempre que eu tinha amigos, eu era intenso. Você fuma? Vou fumar. Você bebe? Vou beber. Uma droguinha aqui, não dá nada não. Vamos usar droga. Porque meu coração quebrado, longe do meu pai aqui, que meu pai ele é caminhoneiro, viajava muito. Eu quando o pastor lembrou ali das coisas que acontecia com ele, eu me lembrei de um episódio. Eu fingia estar doente para eu ir no hospital, para o meu pai ir lá. Meu pai às vezes saía, bebia, ficava fora. Quando viajava, quando não voltava. Aí eu queria chamar a atenção dele. Eu lembrei disso aí. Uma das coisas que me fez querer ter pessoas mais velhas como amigas às vezes. Eu sempre tive amigos mais velhos. E sofri com isso, porque muitos deles já se foram. Mas um deles, ele falou assim, cara, se você fosse crente, com esse coração, hein? Ele nem sabia, mas ele já estava profetizando na minha vida. Ele já estava falando na minha vida. Eu me sinto como um homem de Deus. Hoje. Mas eu tenho muita coisa para ser curada, muita coisa para ser limpado. E como eu falei para vocês, o julgamento é um deles. Que hoje eu já não quero que faça parte mais da minha vida. Hoje, o que eu quero para mim, eu quero para você, Licil. O cuidado que eu quero para mim, eu quero para você. Para você. Sentir esse cuidado de Deus. A família que eu tenho hoje, eu desejo para você. É uma família curada. Tem problema? Tem problema, sim. Mas nós somos uma família feliz. Primeiramente porque temos Deus.
E segundo, porque nós podemos falar desse Deus. Mas qual a perspectiva de Deus sobre as nossas vidas? O que Deus espera de nós? Eu queria que no teu coração fluísse algo. Vai orando, vai orando, vai orando. O que Deus quer de mim? O que Deus quer tratar em mim? O que Deus quer que eu seja a partir de hoje para ajudar pessoas? Porque as nossas feridas, elas são abertas para que um dia, depois de curadas, nós possamos curar outras pessoas. Aquilo que eu passei, eu não quero que você passe, Anderson, porque eu já passei, sabe, o caminho foi esse. É assim. Eu não posso querer algo para mim e falar assim, se virem. Não, eu vou te dar o caminho, porque Deus um dia me deu, porque um irmão lá atrás me deu a resposta. A resposta é sempre Deus. Isso é o que eu quero que vocês se fixem. É sempre Deus. Voltar para perto de Deus é o melhor lugar. Sabe qual que é a maior prosperidade? Andar com Deus, fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Não adianta ter um carro bom, uma casa boa, um trabalho excelente, se você não tem Deus, se você não vive aquilo que Deus quer que você viva. Tudo vai ser supérfluo. E nós somos pessoas que sempre queremos mais, sempre queremos mais, sempre queremos mais. Se você tem um carro, você quer outro. Se você já trocou, já está pensando, mentalizando em outro. E gente, tudo leva. Tudo vai no mesmo lugar. O meu está velhinho ali. Tive a oportunidade, glória a Deus. E Deus me deu abriu muitas portas através daquele carro. Para eu ter o meu terreno, para eu poder construir minha casa. Sabe? Quando a gente faz as coisas do Pai, quando a gente entende o que Deus quer para a gente, a palavra diz que as bênçãos do Senhor, ela nos alcançam. Eu vou te falar bem certinho, está aqui, Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. É isso. Você pode ter um monte de coisa, mas é infeliz. Mas quando você tem um Deus, que é o nosso Deus, e você faz, e você obedece, e você trabalha, e você ama, e você perdoa, e você deseja a misericórdia dele, e você deseja a graça dele, para cada um, é isso que vai encher o teu coração. É isso. Tem um menino que ele teve o caminhão dele roubado, alguns de vocês devem ter até orado. Eu falei, Deus, o Vaguinho, ele carregou uma vez para nós. Eu trabalho com transporte de carga ali. Ele carregou uma vez para nós. E quando eu vi ele postando caminhão roubado, eu perguntei qual que era a história dele. Ele falou, fiquei uma semana nas mãos dos assaltantes, levaram minha ferramenta. Eu tenho dívida, eu tenho problema, eu tenho um grande problema para pagar. Por que Deus fez isso comigo? Eu falei, o que eu vou falar para esse menino? Eu falei, Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Deus às vezes pode até nem restituir teu caminhão para você, mas Ele quer uma mudança tua. E Ele quer que você creia que coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. E o nome dele vai ser glorificado. E eu fui conversando com esse menino, já tem acho que 20, quase 30 dias que esse caminhão dele foi roubado. E todos os dias, quando dá, eu coloco o nome dele ali na live. Orar pelo Wagner, caminhão roubado. E as pessoas abençoam. E quando eu posso, eu mando para ele lá. E ele falou assim, como que pode? Você nunca me viu. Nunca me viu. E tem orado por mim. E tem pedido algo de Deus para mim. Como assim? As pessoas acabam não entendendo o bem sendo feito. Por quê? Porque a maldade entrou.
A maldade entrou, tomou conta de muitas coisas. Então hoje, às vezes a gente vê alguma coisa boa acontecendo. Às vezes a gente vê alguém fazendo coisa boa, a gente escreve assim, herói, e a gente chora. Sendo que é algo que devia acontecer naturalmente. Obrigação de nós cristãos, homens e mulheres de Deus. Aquilo deveria acontecer naturalmente. Se você olhar o bem sendo feito e falar, nossa, top, acabou. Mas não, a gente se emociona, eu choro, eu vejo alguém cuidando de um bichinho, eu vejo alguém salvando uma vida, eu choro. Mas aquilo era para ser normal. Era para ser normal. E às vezes a gente vê alguém passando uma dificuldade e fala assim, tá vendo? Fez errado. Mas era para nós. Era para mim. Orar e interceder por ele. Para que a alegria do Senhor o alcance. Para que Deus alcance a vida dela. Para que através dela sejam alcançadas outras vidas. E assim, essas ramificações. Mas um dia lá atrás, como eu disse no começo, nós nos afastamos de Deus. E perdemos essa boa herança. E entendemos que vivemos como a vida nos leva é a melhor coisa. A gente vai até um ponto. Depois a gente não suporta mais. A gente não aguenta mais. A gente pena. Muitas pessoas tiram as vidas. Eu falo que tiram as vidas com tudo. Com carro, com casa, com família. A gente vê isso aí acontecendo. Quantos aí famosos, às vezes eles precisavam de alguém numa fila assim, onde eles iam cantar ou iam se apresentar, falou assim, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. É só isso. É só isso. O amor do Senhor, ele constrange. Quando você fala isso, ele fala, por que ele falou isso para mim, cara? Não, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Mas lá fora tem muita gente que sabe quem é Deus, mas não o conhece como nós o conhecemos. Não conhecem o Deus que cura, não conhecem o Deus que restaura, não conhecem o Deus que está presente aqui, se faz presente aqui, porque Ele nos ama. É só por isso. É só por isso. Somente porque Ele nos ama. A natureza de Deus é amor. A nossa natureza, mas nós podemos voltar. Nós podemos recomeçar. Por isso as misericórdias se renovam todos os dias. É como se fôssemos reciclados a andar numa nova posição. Mas eu faço visita, Fulvio, eu oro, eu vou. Tem uns perrenguinhos meu aí, mas nós temos que andar municiados, armados da maneira certa. Efésios 6, uma delas, Gálatas 5, é a principal delas. Porque se nós tivermos com tantas armas, nós poderemos somente ferir. Mas se nós soubermos como usá-las, nós vamos amar da maneira certa, agir da maneira certa, viver da maneira certa. A perspectiva de Deus, eu coloquei aqui Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Mais alto, ou seja, está acima, vai além. Vai além de tudo aquilo que a gente pensa. Mas o fulano matou, o fulano... Cara, a gente tem ouvido, a gente tem aprendido que pecado não tem tamanho, pecado é pecado. Então se eu mentir aqui e alguém matar, é pecado, é pecado. Eu não posso julgar quem matou, eu não vou julgar, ele não vai me julgar porque eu menti. Eu não tenho esse direito, a não ser Deus. Deus pode fazer algo. Mas se ele matou e eu menti, eu tenho a oportunidade de falar de Deus para essa pessoa. Eu falo assim, cara, se arrependa.
Se arrependa. Eu conheço um Deus, eu errei aqui também, ó. Acabei de falar uma mentira ali, mentira santa. Mas se arrependa. Tá, ele vai pagar, porque vivemos embaixo de uma lei aqui na terra, em que o culpado ele vai ser preso, vai pagar. Mas ele pode refletir lá dentro de onde ele está. Por que eu fiz isso? Se arrepender e aquilo doer. E um dia essa ferida se fechar. E ele ter a oportunidade de pedir perdão para as pessoas às quais ele feriu. Gente, são tempos difíceis. E a pandemia veio para nos unir. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Como tantas outras coisas que podem vir, tantas outras coisas que já vieram. Só que a gente não percebia. Mas a pandemia ela veio para nos unir em oração. Nós não podemos ter muitos contato, né, físico. Mas ela veio para nos unir em oração. A pandemia ela veio para juntar o povo de Deus, para que o povo que ainda não conhece Deus conheça. Pregar o Evangelho. Paulo fala assim, deixa eu achar aqui. Aqueles que... Falar de pregação. Eu vou ler desde o começo aqui. Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Isso ele fala por estar preso. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Ele estava numa fase difícil, preso, mas estava feliz, porque ele fez com que pessoas, por algum motivo, falassem desse Deus. Paulo era perseguidor, e depois o cara se converteu, lógico, pela dor, né? Pela dor. Mas ele foi lá e começou a falar desse Deus, viver esse Deus. Não adianta nada eu falar aqui para vocês, pregar, e sair daquela porta para fora e você ver, nossa, o irmão acabou de falar ali, está errando. Não adianta. O pregar é viver Cristo, é viver a Cristo, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você for, é viver Cristo. E ele continua assim: aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que se podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, sejam por motivo falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar por isso. Paulo estava preso, mas o Evangelho ele estava livre para quem quisesse pregar, seja qual for a circunstância. Nós temos essa oportunidade, falar de Cristo. Jesus te ama, meu irmão. É difícil falar isso, é difícil, porque aqui dentro de um templo, de uma igreja, é fácil você falar assim: Jesus te ama, meu querido, dá um tapinho nas costas. Mas e para quem nunca te viu pregando numa igreja ou algum lugar assim, você fala assim: ei, Jesus, cara, que dificuldade. Eu falo porque às vezes eu sou incomodado a orar por pessoas que nunca eu falei de Deus e nunca me viram estar envolvidas em qualquer coisa sobre Deus, mas me viram no mundo, bebendo, fumando, me embriagando, me prostituindo. Então, qual a perspectiva dela? Que ela me veja bebendo, fumando, me prostituindo. Mas quando ela vê algo diferente na minha vida, quando ela me vê pregando, quando ela me vê falando de Deus, o que vai acontecer com ela? Nossa, o cara mudou. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Nossa, está próspero. Eu quero esse Deus também. É essa condição que Deus quer que a gente seja. Vai além do pregar. Vai além do pregar. Vai além de fazer o bem de obras. Não estou falando de obras. Não estou falando nada para me gloriar. Mas o que temos que fazer é o correto. Falar de Deus, do amor de Deus, daquilo que Ele tem feito, sem julgar, sem falar.
você vai ser perdoado, mas ó, se você continuar nessa vida, não, Jesus te ama. Jesus ama você, cara, quer te usar. Jesus quer te usar. Jesus quer me usar. Jesus quer usar você. Mas nós precisamos voltar. Nós precisamos entender que sem esse Jesus, esse Cristo, nós não somos nada, somos vazios. Até temos coisas boas que nós aprendemos, mas elas se apagam sem Cristo. E aí, como está seu coração essa manhã? O que você quer viver desse Cristo? O que você quer? No que você quer trabalhar? Porque eu já creio que você vai trabalhar. Não só aqui dentro da igreja, mas muito mais fora. Se você quer trabalhar, ó, pode chamar depois aqui, falou assim, ó, eu sei fazer isso. Eu tô aqui, ó. Pode me chamar. Eu quero interceder numa live. Oh, vai ficar aqui, ó. Eu não quero falar, não quero aparecer. Tá bom, você vai interceder aqui. É isso que nós precisamos. Porque eu falo que é pouco, porque assim nós estamos distribuídos na semana, né? Em grupos pequenos, orando e intercedendo. Mas tem surtido efeito. As pessoas têm sido alcançadas. Lembrem dos seus inimigos. Oh, fulano me feriu. Vou pôr lá em oração. Isso é nobre. Isso é nobre e bíblico. Não só as pessoas que a gente ama, não só as pessoas que a gente conhece, mas aqueles que nos feriram, aqueles que eu feri. Esteja aqui intercedendo com a gente. É de segunda a sexta. Segunda a sexta. 18h30, 19 horas. Irmão, eu trabalho nesse horário. Entra na live lá. Se puder, entra na live. Se não puder, falou assim, bom, agora é a hora da live dos irmãos lá. Eu vou tirar um tempinho. Tira um tempinho. Depois só comunica. Falou, irmão, eu tirei um tempinho lá. Mas para nós sermos satisfeitos em Deus, nós precisamos trabalhar, caminhar. E entender dele o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como que eu posso fazer? E eu acho que é isso, irmãos. Trabalharmos para o reino nos traz uma dignidade. Trabalharmos para Deus, para Cristo, para proclamar o Evangelho, é o que nos traz alegria. E a perspectiva de Deus aos meus olhos, a perspectiva de Deus, o olhar de Deus, ele fala assim, eita, olha lá, está caminhando, está fazendo aquilo que eu falei para ele fazer. Sabe, quando o pai fala assim, estou orgulhoso de você, meu filho. E é isso que o pai vê de nós, quando nós caminhamos, trabalhamos, para que o reino dele seja proclamado. Ei, filhinho, olha que beleza. Não é tão bom sentir o afago do pai e falar assim, eita, estou fazendo um bom trabalho. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Ele quer que a gente ande. Ele quer que a gente caminhe. Que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. E não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. A não ser na presença de Deus. Lá fora vão te oferecer um monte de coisas. Um monte. Das quais algumas delas eu já participei. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu quero terminar falando para vocês de um salmo. Ele diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios.
Lá fora pode até parecer que vale a pena. Não vale. Não vale. Se você quer compartilhar a sua vida conosco, temos aí homens de Deus, mulheres de Deus que podem ouvir a tua história. Se você quer ser curado, nós podemos te ajudar a ser curado. Hoje você ouviu um pecado de alguém que quer parar, que quer se arrepender, que quer nunca mais fazer. Amém, eu quero ser curado, eu desejo ser curado, não quero mais. E isso foi com muitas outras coisas. Ainda com a droga eu tive a graça de Deus de simplesmente não mais. A bebida foi mais cruel um pouquinho, porque eu tive que apanhar, brigar, fazer com que minha casa sofresse tanto. Talvez você se espante quando a gente fala pornografia, mas é o que o mundo ensina. O homem tem que ser homem, o homem tem que ver as coisas. É mentira, irmãos. Sabe o que eu fiz? Confessei a minha esposa. E fui curado. E se eu errar, se eu vacilar, eu falo assim: Senhor, me perdoa. Foi um tropeço. Só um tropeço. A gente tem que ter vergonha de pecar, irmãos. Não de se arrepender e confessar. Confessar é nobre. É bíblico. Quando você confessa a Deus, quando você confessa aos irmãos, oxe, cura. Gosto muito dessa música. E ela é parte desse texto. Eu gostaria que você começasse a orar agora. Gerasse esse choro de arrependimento. Gerasse dentro de você a vontade de se arrepender e nunca mais voltar lá. Gerasse em você a vontade de estar perto desse Deus e nunca mais sair. Nunca mais sair. Eu quero que fixe no teu coração a vontade de nunca mais sair de perto desse Deus. Continuar perto desse Deus. Trabalhar para esse Deus. Andar lado a lado com esse Deus. Ao qual nós um dia, lá atrás, através de nossos parentes distantes, saímos da presença. Buscamos outros deuses. Mas hoje Ele nos dá a oportunidade de estar próximos. Estarmos próximos. Estarmos juntos. Estarmos nos arrependendo. E que as feridas que você tem, você saiba que você vai curar alguém lá fora. Todos nós temos erros. Todos lá fora têm erros, grandes erros. Nós temos grandes erros. Mas nós temos a oportunidade de olhar como Cristo. Um dia em tua casa. Um dia na tua casa, Senhor, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Prefira a presença do Pai. Prefira cada vez mais a presença do Pai. Comece a orar. Começa a orar. Começa a limpar o teu coração. Começa a limpar. Começa a lembrar desse Deus. De tantas coisas que Ele fez na tua vida. De tantas coisas que Ele ainda fará na tua vida. E muito mais através da tua vida. Começa a imaginar. Começa a ver, visualizar o que Deus vai fazer através da sua vida. E começa a sentir a alegria em fazer. Começa a gerar no teu coração essa manhã a alegria em fazer a obra do Pai. Começa a gerar no teu coração a alegria em fazer, em perdoar, em desejar o amor, em desejar o perdão, em desejar a graça para o teu próximo. Que não haja mais julgamento dentro da igreja, que não haja mais
a falta desse Deus, mas que haja alegria em fazer, em servir a esse Deus. É isso que nós precisamos essa manhã, entender que você saia daquela porta diferente. O que aquele rapaz falou lá é verdade. Eu não quero mais, eu vou confessar. Eu preciso de alguém de confiança. Você pode encontrar aqui homens e mulheres de confiança para ouvir a tua história, para que você seja curado. E sabe o que elas vão fazer com você? Orar, interceder. Irmãos, eu quero que vocês intercedam para mim. Eu não tenho Facebook, Instagram. Dá o seu nome para nós. Nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos abençoar a tua vida, da mesma forma que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem curado as nossas feridas, e nós queremos ajudar você a curar a sua. É para isso que nós estamos aqui. Se você não sabe para que nasceu, o que eu faço nesse lugar, trabalhe. As coisas vão começar a aparecer na sua frente. As coisas vão começar a aparecer para que você possa trabalhar pelo reino de Deus. E as bênçãos do Senhor os alcançarão. É palavra. As bênçãos do Senhor começarão a te alcançar. Porque você sabe quem você é. Você decidiu trabalhar para esse Deus. Você resolveu fazer aquilo que está no coração do Pai, através da sua vida. Você é amado por Deus. Se não fosse, se nossos erros juntos aqui, nós seríamos destruídos. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. E lá atrás Ele enviou Jesus para que nós soubéssemos disso. E mesmo assim nós continuamos errando. Mas Deus nos ama da maneira que somos. Deus ama as pessoas lá fora. Mas ela quer que nós proclamamos o Evangelho a elas. Que elas conheçam através das nossas vidas o mesmo Cristo e que nós conhecemos. O mesmo Cristo que tem feito milagres. Lá no começo Ele faz hoje. Pessoas estão sendo curadas através dessas lives. Pessoas estão se chegando a Deus através dessas lives. Seja um canal de bênção. Ah, mas o meu marido, mas a minha esposa, eu tenho que tomar a decisão. Se você não pode estar aqui conosco, esteja na sua casa. Mas o que mais vale é estar na presença de Deus. O que mais é importante nas nossas vidas, estar na presença de Deus. Aqui eu vejo profetas, evangelistas, pregadores, homens e mulheres de Deus, que às vezes estão escondidos. Não mais. Vocês estão libertos de todo o erro, de todo o pecado, daquilo que afligia, daquilo que o mundo nos impõe. E o Senhor, Ele nos liberta quando o nosso coração está quebrado a Ele. O Senhor, eu preciso de Ti para caminhar, para trabalhar, para fazer, porque de mim nada tem, mas é somente do Senhor. Se coloque em pé, por favor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Que a tua casa possa ser coberta, possa ser guardada por esse Deus. Que a tua vida possa ser guardada por esse Deus. Que a tua família, que os teus filhos, que os seus pais possam ser guardados pelo Senhor durante essa pandemia e fora essa pandemia. Glorifique a Deus pelo que Ele tem feito nesse tempo. Glorifique a Deus porque Ele tem mudado a sua vida. Ele tem feito com que a igreja esteja cada vez mais unida em oração. Em nome de Jesus, que você possa nessa manhã ser atingido pelo poder do Senhor, ser curado pelo poder do Senhor e tentar cada vez mais ser trabalhado por esse Deus, para que vidas e vidas sejam alcançadas. E você seja o responsável por isso. E nada é teu, tudo glorifica o nome do Pai, tudo glorifica o nome do Senhor. Que você possa entender no nome santo de Jesus a importância que você tem no reino dos céus. Que você saia daqui desarmado de
de todo pecado, de todo julgamento, mas que você saia daqui hoje armado de todo amor, de todo cuidado, de toda graça. Aquilo que Deus tem derramado na tua vida seja derramado na vida de outros, porque você é portador da boa nova. Eu sou o portador da boa nova. Diga assim: eu sou o portador da boa nova. Bate no peito, irmão, pode bater. Eu sou. Você é canal de bênção na vida de outros. Tem pessoas pedindo a Deus uma pessoa para orar por ela. Você é essa pessoa. Você é instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Eu quero que você entenda isso aí essa manhã. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Você que está na live, que seja abençoado também em nome de Jesus. Você que veio preparado para ofertar e dizimar, em nome de Jesus, que você possa trazer os seus dízimos e as tuas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os seus filhos, Pai. Eles estão com suas sementes prontas, Pai, para abençoar o teu ministério. Abençoar, Pai, no nome de Jesus, pessoas, vidas, esse lugar aqui que nos traz tanta alegria. Pai, no nome de Jesus, que eles possam colher 30, 60, 100 vezes mais das sementes que eles têm